Nesse vídeo, como prometido no anterior, vou mostrar vários mapas perdidos da África Antiga e do Saara, que me surpreenderam, pois o que é mostrado nesses mapas é algo muito incomum pelo que nos é ensinado. E as implicações disso são absolutamente enormes, como você verá no final do vídeo. E é difícil saber qual mapa te mostrar primeiro, então deixa eu começar perguntando: por que um mapa que foi criado há cerca de 500 anos e que também é um dos primeiros mapas do mundo a retratar o continente africano como um todo, ilustra claramente lagos, rios e até mesmo uma floresta densa do tamanho de Minas Gerais, no meio do deserto do Saara, que nem preciso dizer, é obviamente muito diferente desse deserto de tamanho continental que todos nós conhecemos hoje. E se você acha estranho ver lagos, rios e vegetação exuberante no Saara, espera até eu te mostrar o que mais está escondido nesse mapa mais adiante no vídeo. Mas primeiro é preciso mencionar que, considerando que esse mapa foi criado por Sebastian Münster, que foi considerado um dos cartógrafos mais influentes do século XVI, ele foi a primeira pessoa a confeccionar mapas separados para cada continente do mundo, incluindo não apenas a África, mas também a Europa, a América do Norte e a América do Sul, o que é bastante fascinante. E ele até produziu o primeiro mapa impresso da Ásia. Portanto, parece que um cartógrafo tão sofisticado e aclamado como Sebastian Münster teria algum motivo para detalhar explicitamente o Saara com uma rede diversificada de lagos, rios e florestas, em vez do deserto inóspito e arenoso que é hoje. Aqui a gente começa a Toca do Coelho em busca dos mapas mais antigos da África. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. E se gostar do vídeo, por favor deixe o like que ele ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas aqui no YouTube. E não dá para acreditar quantos mapas mostram o Saara saturado de lagos, rios e até mesmo inúmeras cidades e assentamentos espalhados pela região. Que nem esse mapa impressionante criado em 1482 pelo alemão Leonhard Röhl, que, depois de uma inspeção mais minuciosa, é possível ver não apenas rios e lagos, mas também várias cidades que cobrem toda a região. Novamente, o que tudo isso está fazendo no meio do Saara em um mapa de 500 anos atrás? De fato, há outros que mostram cidades muradas e até castelos em toda a região. Esse que você está vendo aqui é o Atlas Catalão, um mapa mundi medieval do ano 1375, que já fez parte da Biblioteca Real da França. E, a propósito, esse é o Mansa Musa, do Império Mali, o homem mais rico que se tem notícia em toda a história da humanidade. De fato, quase 2 vezes mais rico que o fantoche do Elon Musk diz ser. Mas deixando isso de lado, a própria natureza de todas essas cidades no meio do Saara, desenhadas num mapa com quase 650 anos de idade, é no mínimo intrigante, o que me leva a um mapa mundi surpreendente criado pelo cartógrafo italiano Fra Mauro no ano de 1450. Primeiro, veja que ele está orientado de ponta cabeça, digamos assim. Então, deixa eu virar para que você possa se orientar mais facilmente na direção para a qual a África está voltada. Beleza, vamos virar novamente e ver o Saara a partir da orientação original. Assim, você pode ver claramente que a maior parte do Saara está absolutamente repleta de cidades. Para onde foram todas essas civilizações? Eu diria que considero esse mapa bastante interessante e voltarei nele mais adiante neste vídeo, porque ele tem um detalhe importante que precisa ser discutido. Mas primeiro é preciso entender que não há escassez desses mapas antigos da África e do Saara. Seja este do ano de 1578, do renomado cartógrafo Gerardus Mercator, que se baseia no trabalho de Ptolomeu e, como você pode ver claramente, anota uma rede de rios que viaja horizontalmente, ou para o leste e oeste, através do Saara. Ou veja esse mapa criado pelo italiano Fernando Bertelli em 1565, que mostra claramente 3 lagos enormes conectados por um sistema de rios.
Na verdade, se você voltar quase 6 décadas antes, encontrará algo bastante instigante, que é esse enorme mapa-mundi criado no ano 1507 pelo cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, que, a propósito, é o cara que deu ao chamado Novo Mundo o nome América, que se origina desse mesmo mapa, que depois de uma inspeção mais detalhada, mostra claramente o deserto do Saara repleto de cidades que seguem ao longo de um sistema de rios e lagos. Novamente, em um mapa que foi criado há mais de 500 anos. Acho que dá para notar um padrão aqui, e se o que eu mostrei até agora já não for estranho o suficiente, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes e continuarão a aumentar durante o resto do vídeo. Segundo descobertas científicas da última década, o deserto do Saara era verde tropical entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Literalmente dezenas de milhares de anos mais recentemente do que se pensava no período úmido africano. Um fato realmente fascinante que surpreende a maioria das pessoas quando o ouvem pela primeira vez, pois a maioria de nós foi ensinada que o deserto do Saara tinha milhões de milhares de anos. O que nos leva a uma pergunta instigante. Por que existe um mapa criado no ano de 1502 que mostra literalmente um Saara verde? Trata-se de um mapa-mundi português chamado Planisfério de Cantino, batizado em homenagem a Alberto Cantino e contrabandeado de Portugal para a Itália há mais de 500 anos. Sinceramente, como é que eu nunca vi ou ouvi falar de um mapa desse antes? E por que diabos ele exibe de forma tão evidente o Saara em um ambiente tropical tão exuberante? E se você olhar com atenção, poderá ver claramente os detalhes das árvores e da vegetação. E, novamente, mais de 5.000 anos depois da última vez que se soube da existência de um Saara tropical, segundo a ciência. O Saara com vegetação foi realmente há 5.000 anos ou muito mais cedo no tempo? E se isso não te fizer pensar, isso aqui vai te deixar de boca aberta, que é a descoberta do maior lago de água doce do mundo que se tem conhecimento, também localizado no meio do Saara, que, segundo a ciência moderna, data de 5.000 anos atrás e é chamado de Mega Lago Chad. E, só de curiosidade, o maior lago do mundo moderno é o Mar Cáspio, com 371.000 km², enquanto que o Lago Chad equivale a aproximadamente 388.498 km² de área de superfície sozinho. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Além do fato de que esse lago secou misteriosamente em questão de apenas algumas centenas de anos, a ciência diz que esse mega-lago existiu de 5 a 15.000 anos atrás. Agora, segura essa ideia e vamos revisitar alguns mapas que acabei de te mostrar há pouco, incluindo o mapa de 1565 de Fernando Bertelli e o mapa de 1482 de Leonhard Hall. E me diz que esses dois mapas não mostram esse lago. Se isso não for interessante o suficiente, considere o que discuti momentos atrás em relação aos vários mapas que acabei de mostrar que apontam claramente uma rede de rios que atravessam o leste e oeste no meio do Saara, juntamente com essas áreas repletas de civilizações, incluindo cidades e assentamentos óbvios em todos os lugares. Ou os rios existiam há 500 anos no Saara, ou os antigos transmitiram o conhecimento do clima do Saara há várias centenas de anos. Dito isso, é preciso mencionar que os mapas que mostram os rios no Saara são muito mais antigos do que apenas 5 e 600 anos atrás, pois alguns desses mapas são, na verdade, baseados no trabalho de Ptolomeu, que criou esse mapa no ano 150 d.C., mais perto de 2.000 anos atrás. Será que esse rio existia naquela época? Ou Ptolomeu estava transmitindo conhecimentos antigos de mapas de fontes ainda mais antigas que podem ter existido ou sido criado milhares de anos antes de sua época? Não vamos esquecer de que foi exatamente assim que o mapa de Piri-Reis de 1513 surgiu, pois era composto por mais de 20 mapas de origem de todo o mundo
e se tornou um dos mapas mais debatidos, pois muitos acreditam que ele mostra a costa da Antártica cerca de 300 anos antes da suposta descoberta da mesma no ano de 1820. No entanto, muitos afirmam categoricamente que esse mapa está simplesmente mostrando o litoral do ponto mais ao sul da América do Sul. Vamos ver o mapa de Fra Mauro de 1450, que discuti anteriormente, e observe que ele detalha especificamente o meio do Saara como um deserto naquela época, o que eu diria que é uma evidência de apoio de que o Saara tropical, juntamente com os rios e lagos, já havia desaparecido há muito tempo quando esse mapa foi criado há mais de 500 anos. E, mais provavelmente, sugere que esses vários mapas estão mostrando conhecimentos antigos perdidos sobre o Saara de vários anos antes. Agora é o que eu considero ser o prego no caixão, que indica de forma esmagadora a existência desse conhecimento antigo perdido. Veja o mapa de Sebastian Münster e desvie sua atenção dos rios, lagos e florestas, e observe o que é mostrado no Saara Ocidental e na mesma localização geográfica da estrutura Richat, ou o Olho do Saara, como é mais comumente chamado. Uma característica geológica espetacular, diferente de qualquer outra na Terra, e talvez uma das estruturas mais misteriosas e bizarras do mundo. Considere a questão de saber se esse mapa está mostrando o Richat enquanto cheio de água. Na verdade, aqui está um mapa semelhante criado por Henrik Bunting no ano de 1581, que aparentemente mostra um rio saindo das montanhas Atlas no norte da África e enchendo o Richat com água. Mas se isso não for convincente o suficiente, dê uma olhada neste outro mapa do norte da África enquanto estava sob o domínio do Império Romano, que, mais uma vez, aparentemente detalha um rio que se origina das montanhas Atlas e parece ter consumido a estrutura do Richat com água, com base em sua natureza circular e localização, e também o mostra fluindo para o Oceano Atlântico. E me parece que o mapa do Atlas catalão, com quase 700 anos, também mostra a estrutura circular de Richat com água fluindo das montanhas Atlas. É difícil dizer de qualquer maneira, e a propósito, voltando ao mapa de Piri Reis de 1513, a maior parte da discussão sobre esse mapa se concentra inteiramente em saber se ele retrata o litoral da Antártica. No entanto, quando você examina esse mapa, percebe que ele mostra uma pequena porção do Saara, que também pode mostrar o Richat com água. Com base na natureza circular dessa característica que você vê aqui, e aparentemente com um assentamento no meio, que está na mesma localização geral do Richat. Isso é certamente discutível, e talvez seja e talvez não seja, mas é algo interessante e digno de menção, pois está novamente em outro mapa com mais de 500 anos. Devo dizer que a única coisa mais estranha do que todos os vários mapas que compartilhei com você ao longo desse vídeo é o fato de que poucas pessoas já viu esses mapas ou já ouviu falar deles antes. Mas o próprio fato de que praticamente nenhum deles é ensinado na escola e que seu conteúdo não é incluído nos debates modernos que envolvem a história climática da Terra. Por que será, né? Mas vamos para a parte mais interessante desse vídeo, que pode ou não responder a todas essas perguntas que a gente está fazendo desde o começo. Existiu um período na história que tenho certeza que você já ouviu falar. Esse período a que estou me referindo é o que a história convencional nos diz que foi a Peste Negra, e que entre 75 e 200 milhões de pessoas partiram para o pós-vida. Isso representa a maioria da população da época. Mas e se eu te dissesse que tem muito mais nessa história que foi ocultada de nós? Primeiramente, deixa eu te falar a fonte desse conhecimento perdido. O texto a seguir foi extraído do livro A Peste Negra e a Mania de Dançar, do Dr. J.F.C. Hecker, transcrito para o inglês em 1888. O Dr. Hecker é um respeitado e ilustre professor de medicina e alguém que eu consideraria uma fonte respeitada para essas informações. Mas vamos para o assunto. Os sinais de comoções terrestres começaram na Europa no ano de 1348, o mesmo ano da Peste Negra.
depois que distritos da Ásia foram visitados da mesma forma. Na ilha de Chipre, no Mediterrâneo, ao norte da África, a praga do Oriente já havia começado quando um terremoto abalou os alicerces da ilha e foi acompanhado por um furacão tão terrível que os habitantes tiraram a vida de seus escravos para que não fossem subjugados por eles e fugiram desanimados. O mar transbordou, os navios foram despedaçados nas rochas e poucos sobreviveram ao terrível evento que transformou essa ilha fértil e florida em um deserto. Eu realmente não sei como você poderia ser mais direto ao dizer que a paisagem desértica e seca do Chipre de hoje era exuberante e tropical até o século XIII. Isso realmente nos faz pensar sobre a idade dessas cidades também. Mas vou me ater ao assunto. Essa é a ilha de Chipre, que era exuberante e tropical até o século XIII. Bem, e o resto da região? Este artigo da Science News diz que o maior lago de água doce da Terra foi reduzido a deserto em apenas algumas centenas de anos. Eu diria que eles estão corretos e que isso aconteceu por volta do século XIII. Para mim, faz mais sentido que eles usem mapas de antes do que estou prestes a te contar, que aconteceu de verdade. Houve uma série de catástrofes no século XIII que realmente devastaram o mundo a ponto de ser necessário voltar e redescobrir e remapear o mundo inteiro. Essa é conhecida como a Era da Exploração. A partir dos anos 1400, logo após as catástrofes dos anos 1300, acho que eles estavam usando mapas anteriores a esse evento de como o mundo costumava ser até 1600. Esses lugares possivelmente ficaram inacessíveis por algumas centenas de anos e, em seguida, começaram a atualizar os mapas quando notaram que as características eram diferentes. A partir do século XVI, isso pode ser feito em todos os continentes, começaram a fazer um novo mapa da área. Sei que algumas pessoas dirão que não é possível que isso tenha acontecido tão recentemente. Deixa eu salientar que, há algumas centenas de anos, Abraham Lincoln mencionou casualmente que essa raça de gigantes extintos que enchem os montes da América, e todo mundo nos Estados Unidos sabiam do que ele estava falando. No entanto, hoje em dia, dizem que nada disso nunca aconteceu. Vamos voltar ao que JFC Hacker escreveu. Uma investigação sobre as causas da peste negra não ficará sem resultados importantes. Embora não possa avançar além da generalização sem entrar em um campo até então não cultivado e, até o momento, inteiramente desconhecido. Poderosas revoluções no organismo da Terra, das quais temos informações confiáveis, o precederam. Portanto, ele simplesmente disse que a catástrofe aconteceu antes da peste negra e que é totalmente desconhecida para eles no século XVIII e para nós hoje. Da China ao Atlântico, os alicerces da Terra foram abalados. Em toda a Ásia e Europa, a atmosfera estava em comoção e ameaçada, e por sua influência nefasta, tanto a vida vegetal quanto a animal. Essa série de grandes eventos começou no ano de 1333. E vou deixar vocês darem uma olhada no que aconteceu lá, por conta aqui do YouTube. 400.000 pessoas levadas. A montanha Tsinchou caiu. 5 milhões de pessoas. E ele continua. Ele diz que ocorreram coisas na Ásia, no Egito e na Síria. E diz que o mar transbordou em um evento sísmico com inundações de 10 dias de duração, que toda a água na França não poderia ser atribuída apenas ao Reno. Em todos os lugares, até mesmo no topo das montanhas, foram vistas nascentes brotando e trilhas secas foram colocadas debaixo d'água de uma maneira inexplicável. Aqui a gente tem um médico que só quer escrever um artigo médico e diz que não se pode falar sobre a peste negra sem reconhecer que isso também aconteceu e, por acaso, ele sabe que durante grandes eventos sísmicos a água brota do solo, como aconteceu na Nova Zelândia em 2011. Os relatos alemães dizem expressamente que uma névoa espessa e fétida
avançou do leste e se espalhou pela Itália em milhares de lugares, formando abismos de onde surgiram vapores nocivos. Foi exatamente isso que aconteceu na Síria há algum tempo, só que sem os vapores. Foi relatado que algo desceu do céu sobre a terra no extremo leste, destruiu tudo em uma circunferência de mais de 100 léguas. Isso equivale a 600 quilômetros, contaminando o ar por toda a parte. Agora, nos dizem que eventos como esse são quase inexistentes. Então, para recapitular, acho que esses mapas antigos até os séculos XV e XVI ainda estavam sendo baseados em mapas de 1300, antes de ocorrerem mudanças drásticas. Como disse Hacker, essa é uma informação até então desconhecida, mas até o século XIII, a ilha de Chipre era uma ilha tropical exuberante e, após um furacão e um tsunami, tornou-se um deserto estéril. Posso mostrar os efeitos desse fenômeno em todas as culturas do mundo desde 700 anos atrás. Acho que foi grande o suficiente para mudar os padrões climatológicos aqui na Terra e que essa área ainda poderia ter sido bastante habitável. De qualquer maneira, eu nunca tinha ouvido falar de todos esses acontecimentos durante a Peste Negra aí, até porque ninguém fala sobre esses livros antigos, né? É que no YouTube é bem complicado falar desses assuntos, então eu vou deixar para colocar tudo isso no estudo do tempo fantasma. O estudo do tempo fantasma vai abordar exatamente como toda a cronologia da história foi alterada e como é possível que informações como essas que acabamos de ver aqui no vídeo são absolutamente possíveis de terem acontecido. Em breve o conteúdo estará disponível para vocês. Aguardem. Mas e para você? Para onde foram todos os rios, lagos, florestas e cidades no meio do Saara? Deixe um comentário e compartilhe suas ideias sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E se gostou do conteúdo, por favor, deixe um like aí embaixo e se não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 250 vídeos separados em várias séries interessantes com temas relacionados ao canal, como a série Mestres e Controladores, que nos ensina a enxergar o mundo por trás das mentiras do sistema e suas agendas. O link está na descrição e comentário fixado. E se você chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e conhecer mais o nosso canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.